Então, as duas últimas vezes que eu tentei, mesmo depois que eu entrei, que eu pedi ao Ministério Público, que eu quero o direito de, eu queria exercer o meu direito de entrar, sair, viver dentro da minha casa. E a última vez que eu tentei entrar, o cara estava inclusive armado. Não era o galego, era outro, né? Que ele era galego, alto, magro, ele usava uma camiseta rosa e uma bermuda bege, né? E ele estava literalmente drogado, a aparência dele era literalmente drogado. Então, os outros dois últimos eram diferentes, não eram o mesmo. E o último, exatamente o último, ele estava armado. E depois disso, encarar uma arma realmente não é fácil, né? E aí eu retornei ao Ministério Público aflita por conta das minhas coisas, por conta dos meus direitos, né? E quando eu cheguei no Ministério Público, eu vi o arquivamento, o cara me entregou o arquivamento, eu entrei em desespero. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, moço, eu pedi o meu direito de entrar e sair dentro da minha casa. Vocês não responderam nada. São vocês que têm autonomia. Vocês são os guardiões do Estado, das leis, do cidadão. Eu preciso que vocês façam algo por mim. Eu esperava que vocês fossem fazer algo por mim, me encaminhar para um órgão competente ou fazer valer a nona DP. Enfim, eu entrei em desespero. E ainda falei, moço, ninguém se manifestou quanto ao meu pedido. Meus cachorros foram 8 que morreram, entendeu? E eu vejo aí pessoas que maltratam cachorro, o Ministério Público parte para cima, convoca a imprensa, convoca a população, faz uma confusão, prende a pessoa. E eu tenho 8 que morreram e nem investigado não foi. Então, em 2008, né, quando eles tocaram fogo pela primeira vez na minha casa, eu procurei o ENICOC, que é o Núcleo de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E quando eu cheguei lá, eu fui atendida pelo próprio chefe, né, do núcleo, que era o promotor Wilton Queiroz de Lima, né, e a sua assessora. E eles me deram um atendimento de primeira, né? Já abriram o processo, tomaram todas as providências, né, necessárias e urgentes, e já distribuiu o processo para outras promotorias, como a ProURB, o NCAP, e até para a nona DP. Daí eles ainda falaram, se você tiver mais informações desse porte para passar para a gente, você pode trazer que nós já vamos te agradecer antecipadamente. E daí eu voltei, né? E voltei com uma caixa de documentos. Mas daí eu não fui mais atendida por ele. Eu já fui atendida na porta, né? Antes de entrar na sala, o chefe de gabinete já chegou e disse que meu caso não era mais ali, porque eles já tinham encaminhado para as promotorias competentes, que ali eles só tratavam de assuntos ligados ao crime organizado e que meu caso era isolado e que não era ali. E ele estava com a minha pasta nas mãos, né, dando essas informações com a pasta na mão. E aí eu falei, mas mesmo outras famílias já tendo sido queimadas, suas casas tendo sido queimadas para desocupar a área, é um caso isolado? É um caso isolado, não tem mais nada da senhora aqui. Daí eu saí com a caixa na mão, mas eu não desisti, eu fiquei insistindo até conseguir falar com o promotor Wilton novamente. Só que quando eu voltei, o promotor Wilton já tinha, quer dizer, não era mais aquela mesma pessoa agindo levar a coisa para frente e tudo, né? Aí ele já disse o seguinte, olha, eu não posso fazer nada por você, é melhor você procurar a justiça, e porque aqui é só organização criminosas e tal, então você procura a justiça. Mas ele é curioso, porque ele ainda perguntou, e o cara, aquela ficha que nós levantamos aqui do suposto criminoso lá que pôs o fogo, você sabe se é aquele mesmo?
e ainda me pediu desculpas por eu estar saindo dali, né, decepcionada, né, por não ter conseguido levar a coisa para frente. E eu achei interessante, e aí eu ainda falei para ele, servidores como o senhor, direito, íntegro, ainda corre até riscos de ficar em meios assim que às vezes nem vocês sabem que meio que vocês estão, e vocês correm até risco, sabe? E 13 dias depois, a ProURB arquivou, né, o processo, arquivou, dizendo que eu não era, que o caso era crime e quem estava investigando era o ENICOC e que aí não era da competência deles. Então arquivou 13 dias depois. O ENICAP, por sua vez, quando pôs a equipe para investigar, que a equipe esteve na 9ª DP, foi arquivado e eu quase peguei um processo. A 9ª DP, por sua vez, já havia arquivado tanto a ocorrência quanto a documentação que o Dr. Wilton enviou. E depois, logo depois dessa história aí, a doutora Eneida, que era a delegada-chefe, que arquivou esse processo para não ter investigação lá na área, a doutora Eneida foi, juntamente com seu amigo, o delegado Val Barbosa, indiciados por escuta clandestina na CPI dos grampos da Câmara dos Deputados. Então, de uma das vezes que eu saí do ENICOC, eu procurei o Ministério Público Federal, o Núcleo de Apoio ao Cidadão, e fiz a denúncia, né, apresentei a denúncia, e aí eu fiquei, isso foi em 2008, eu fiquei 2009, 2010, 2011, esperando, né, que acontecesse algo positivo para mim, e nada, até que eu consegui chegar até a equipe da Procuradora-Geral da República, e aí eles me forneceram essa certidão, que é falando que a minha documentação sumiu do gabinete do promotor de justiça Wellington Divino e que o caso é gravíssimo, e aí eles abriram um novo protocolo, declinaram esse assunto para o Ministério Público do Distrito Federal, que por sua vez encaminhou para o ENICOC, por onde eu já havia passado, e sinalizando que o caso era crime, que era que é grilagem de terra na região do Taquari, e que eu sou vítima desse grupo, é um grupo pesado, que eu sou vítima do grupo, e pediu investigações. Eu passei o resto de 2011 indo atrás, até 2012 eu fui atrás, quer dizer, eu fiquei um ano andando atrás, até que eu desisti, porque eu vivo do meu trabalho, eu não tenho tempo para ficar indo e tal, ninguém me dá nada, tudo isso que eu levanto, documento, advogado, tudo que eu faço sobre esse assunto, eu quem banco, né? Eu trabalho para bancar. E então eu não tive mais, eu caminhei no ENICOC esse tempo todo e não consegui. A última vez que eu fui lá, a servidora Rosana, que está aí no documento, foi que me atendeu, a mim e o meu advogado, e disse que até aquela data não tinha nenhum procedimento tinha sido aberto. Então, naquela data, em 2008, o ENICOC não abriu, né, investigação na área porque o caso era isolado, né? E agora, né, que o Ministério Público Federal sinaliza que é uma quadrilha, né, de grileiros que tem na região do Taquari, que eu sou vítima dessa quadrilha, e pede ao ENICOC para investigar, né, o Ministério Público do Distrito Federal para investigar. Por que não investiga, então? Né? Por que está parado? E o ENICOC, né, para vocês, para esclarecer mais, o ENICOC é aquele núcleo que ofereceu a delação premiada para o delegado Val Barbosa
denunciar o esquema do Democratas, né, o mensalão do Democratas. E assim que ele terminou a delação, que ele denunciou quem eles queriam, né, quem ele queria, né, denunciar, quem o Durval queria denunciar, aí o Durval foi aposentado como doido, né, para não esbarrar em outras pessoas, né, para a coisa não tomar rumo, né, e ele já foi aposentado como doido. Então, naquela época, quando eu fui falar com o Dr. Wilton, que eu entreguei o documento, né, que inclusive esse documento faz parte do inquérito 085, na página número 8, que eu vou pôr aí a página para vocês verem, eu já falo o nome do Procurador-Geral Leonardo Bandarra, eu já cito aí. Em outros documentos, em outras denúncias, em outros setores que eu fui, eu sinalizava também, eu falava que existia equipes do promotor de justiça, Leonardo Bandarra, que fazia parte desse esquema aí da região, desse esquema da nossa região. E eu era criticada, eu fui motivo de chacota por muitas vezes, fui criticada, tinha gente que dizia, essa senhora é uma coitada, ela não sabe quem é Leonardo Bandarra. Então, depois, acho que 1 ano depois, 2 anos depois, foi que veio o escândalo contra o Bandarra. Que não apareceram outras pessoas, ele foi o único, né? Quer dizer, só ele que pagou pela coisa, né?